Mais uma aula de ciências começando e hoje iremos falar sobre densidade. Quero adiantar que densidade informa quanto de massa de um determinado material existe em certo volume, mas também explica alguns fenômenos que ocorrem na natureza, como nessas quatro situações aqui. Na primeira imagem, temos 3 recipientes. Dentro do recipiente temos líquido, que pode ser água ou outro líquido, mas também temos uma esfera. No primeiro caso, a esfera afundou. Por quê? Porque o material que forma a esfera é mais denso do que o líquido que aqui está. Então, por isso que ela afundou. Então, em líquido, o material mais denso vai afundar. Já na segunda situação, a esfera nem afundou, nem flutuou. Então, significa que a esfera, que o material da esfera, é um material que apresenta uma densidade igual ao desse líquido aqui. Caso seja água, igual a da água. Já no terceiro caso, a esfera flutuou. Então, significa que a densidade da esfera é menor do que a densidade desse líquido. No segundo caso aqui, na água com sal, aliás, na água sem sal, o ovo apresenta uma densidade maior do que da água. Ao adicionar sal à água, então a densidade da água é alterada. Então o ovo passa a flutuar. Não que ele tenha perdido densidade, mas que a densidade da água foi alterada, no caso, aumentou. Então isso fez com que a densidade do ovo fosse menor do que ela e passasse a flutuar. O sal alterou a densidade da água e não a densidade do ovo, certo? Aqui temos gelo, que é água na fase sólida, e a água no estado líquido. Então o gelo flutua na água líquida. Significa o quê? Que a densidade dele é menor do que a densidade da água líquida, tá certo? Aqui foi o navio. O navio flutua na água. Então a densidade do navio é menor do que a densidade da água. E assim por diante. Considere os seguintes materiais a 25 graus Celsius. Nessa imagem aqui, o material em consideração é o alumínio. Olha só. Em 1 centímetro cúbico de alumínio, tem massa 2,70 gramas. Em 2 centímetros cúbicos de alumínio, tem massa 5,40 gramas. Em 100 centímetros cúbicos de alumínio, tem massa 270 gramas. Em 1.000 centímetros cúbicos de alumínio, tem massa 2.700 gramas. Se em 1 centímetro eu tenho 2,70, então em 2 centímetros eu tenho 2 vezes 2,70, que vai ser igual a 5,40. Se em 1 centímetro eu tenho 2,70, então em 1.000 centímetros eu vou ter 1.000 vezes 2,70, que vai dar 2.700, e assim por diante. A razão entre massa e volume para o alumínio é... Gente, razão a gente sabe que é pegar um valor e dividir por outro. Então aqui, 2,70 gramas dividido por 1 centímetro cúbico é igual a 2,70, né? Se 2,70 é dividido só para 1, então o resultado é 2,70 gramas por centímetros cúbicos. 5,40 gramas dividido por 2 centímetros, ou 5,40 dividido por 2, também dará 2,70. 270 dividido por 100 também dará 2,70. 2.700 dividido por 1.000 também dará 2,70. Então, isso é uma razão. Né? Isso é uma razão entre a massa e o volume. A divisão entre a massa e o volume vai gerar aqui esse valor. Esse valor aqui é o que a gente chama de densidade. Aqui é a densidade do alumínio. Então, aqui o resultado obtido é a densidade do alumínio. Ele representa quanto de alumínio existe em 1 centímetro cúbico. Aqui,
Em 1 centímetro cúbico, cabem 2,70 gramas de alumínio. Então, 2,70 gramas é a densidade do alumínio, né? Que representa quanto de massa existe em um certo volume. No volume de 1 centímetro cúbico, vai existir 2,70 gramas de alumínio, e assim por diante. Veja o caso do chumbo a 25 graus Celsius. Em 1 centímetro de chumbo tem massa 11,3 gramas. Em 2 centímetros cúbicos de chumbo tem massa 22,6 gramas. Em 10 centímetros cúbicos de chumbo tem massa 113 gramas. Em 1.000 centímetros cúbicos de chumbo tem massa 11.300 gramas. Quando eu falo 1 centímetro cúbico, eu estou falando a algo que tem essas medidas aqui, ó. Algo que tem essas medidas aqui, ó. Então, 1 centímetro cúbico vezes 1 centímetro cúbico vezes 1 centímetro cúbico é igual a 1 centímetro cúbico. Então, em 1 centímetro cúbico desse, ó, cabe 11,3 gramas de quê? De chumbo. Pessoal, é bom lembrar aqui também que aqui, ó, 1 centímetro cúbico é igual a 11,3 gramas de chumbo. 2 centímetros cúbicos é 2 vezes 11,3, que dá 22,6. 1000 vezes um centímetro cúbico de chumbo é igual a 1000 vezes 11,3, e assim por diante. Daqui, ó, para aqui foi multiplicado, né? Daqui, ó, para aqui foi multiplicado. Mas se eu quiser, eu posso dividir também, ó. 11 dividido por 3 dá 1. 22 dividido por 6 dá 2. É só fazer o inverso, aplicar a operação inversa. Depende da situação. Como é o caso aqui, ó, 11 dividido por 3 dá 1. Aliás, 11 dividido por 3 dá 11,3. 22,6 dividido por 2 dá 11,3. 113 dividido por 10 dá 11,3. 11.300 dividido por 1.000 dá 11,3. Isso aqui é o que a gente chama de razão. A razão aqui, ó, é 11,3. Essa razão, este resultado, este valor, é o que é chamado de densidade. E no caso aqui, a densidade do chumbo. Então, a densidade do chumbo é 11,3 gramas por centímetros cúbicos. Tá certo? Então, em 1 centímetro cúbico, vai caber 11,3 gramas. Tá certo? Ou 11,3 gramas cabem em 1 centímetro cúbico. Isso significa que em 1 centímetro cúbico de chumbo existe 11,3 gramas, como já falado, ok? Veja a densidade da água a 25 graus Celsius. 1 centímetro cúbico de água tem massa de 1 grama, ou seja, em 1 centímetro cúbico cabem 1 grama de água. 2 centímetros cúbicos de água tem massa 2 gramas. 100 centímetros cúbicos de água tem massa 100 gramas. 1000 centímetros cúbicos de água tem massa 1000 gramas. A densidade da água é 1 grama. Por quê? Porque se você dividir aqui, ó, a massa, então, dividido pelo volume, 1, o resultado vai ser 1. Se você pegar aqui, ó, 1000 gramas e dividir pelo volume de 1000 centímetros cúbicos, o resultado que você vai ter é 1.000 dividido por 1000 dá 1. Então, 1 grama por centímetros cúbicos. Então, esse número que se repete aqui, que é o que a gente chama de razão, tá certo? Em matemática, lógico, aqui, ó, representa a densidade. Então, a densidade da água a 25 graus Celsius é 1 grama por centímetros cúbicos. Por que está em destaque essa situação aqui? Porque a temperatura e as mudanças de fases alteram a densidade de um material. Por exemplo, aqui, ó, a água sólida, né, que está numa temperatura abaixo de 0 graus, a densidade da água passa a ser 0,92 gramas, ou seja, não é mais 1. Tá certo? 1 é quando ela está líquida, entre 0 e 100 graus Celsius. Mas quando ela se encontra abaixo de 0, então a densidade dela é diferente, é 0,92 gramas por centímetros cúbicos. Então, a temperatura e as mudanças de fases alteram a densidade de um material.
certo? Veja como calcular a densidade de uma substância a partir de algumas informações, de alguns dados. Calcular a densidade do mercúrio sabendo que 1.360 gramas ocupam um volume de 100 centímetros cúbicos. O que é que está dizendo aí esse problema? É que se eu tenho 1.360 gramas de mercúrio, então o volume dessa quantidade de mercúrio cabem em 100 centímetros cúbicos. Ocupa um espaço de 100 centímetros cúbicos. Para calcularmos a densidade, a gente calcula a razão entre o número de massa e o volume, ou seja, pega o valor da massa e divide pelo valor do volume, pela medida do volume. Então aqui, ó, D de densidade, né, para representar que estamos calculando a densidade, sinal de igual. Então aqui, ó, M de massa, tem que ser um M minúsculo de massa e o V maiúsculo de volume. Então, massa dividido por volume. A razão entre a massa e o volume. Lembra que eu falei que a divisão é uma razão, tá certo? É a divisão de um valor por outro. O resultado representa uma razão e no caso aqui vai representar a densidade. Então aqui, ó, qual o valor da massa? 1.360 gramas. Qual o volume que ela ocupa? 100 centímetros cúbicos. Então quando eu pego 1.360 e divido por 100, aí eu vou ter quanto? 13,6 gramas por centímetros cúbicos. Então o G permanece aqui, ó, na resposta. Sinalzinho de divisão, né, que é a barra, que é um sinal de divisão. E centímetros, a medida aqui, ó, do volume. Então a resposta, a densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetros cúbicos. Tá certo? Como calcular o volume? Ou seja, você tem a quantidade de massa, tem o valor da densidade e quer saber qual o valor do volume ocupado. Como é o caso aqui dessa questão. Veja só. Qual o volume ocupado por 420 gramas de prata sólida, cuja densidade é igual a 10,5 gramas por centímetro cúbico? Ou seja, eu tenho 420 gramas de prata, a densidade da prata é 10,5 gramas por centímetro cúbico, então eu preciso saber qual é o espaço que essa quantidade de prata ocupa. Digamos que eu queira guardar em um recipiente e quero saber qual o tamanho mínimo do recipiente para guardar 420 gramas de prata sólida. É simples. Aqui eu tenho, ó, a forma que me possibilita calcular o número de massa, que é densidade igual a massa sobre volume. Então aqui, ó, a densidade eu sei que é 10,5 gramas por centímetro cúbico, porque a questão já diz que é 10,5. Então, no lugar do D de densidade, eu coloco 10,5. O sinal de igual permanece. Na questão diz que 420 gramas é a massa. Então, ó, massa é medida em G, quando é acompanhada assim do G, então é massa. Então, no lugar do M, que representa a massa, eu coloco 420 gramas. E no lugar do V, eu não tenho o valor V. Por quê? Porque o número que eu tenho aqui é 420, é massa. 420 gramas. Gramas é medida de massa. 10,5 gramas é densidade. Eu não tenho um valor para o volume. Então, eu deixo a letra. Logo porque a questão pergunta qual o valor, qual o volume ocupado. Então, qual o volume é um valor ainda desconhecido que eu estou procurando. Então, é fácil aqui, ó. Aplica uma regra de 3. Como é isso? Aí eu notei aqui, ó, no papelzinho, tá certo? No lugar do D está o 10,5, que é a densidade. No lugar do M está a massa, que é 420. E no V embaixo não tem valor nenhum, porque é o que eu estou procurando. Então, aplica a regra de 3. 10,5 vezes V é 10,5 V, igual a 1 vezes 420. Aqui não tem número, então eu considero o valor 1. Então, 1 vezes 420. Aí fica aqui. Aí V vai ser igual a 420 dividido por 10,5. Né? Isola aqui, ó, o V e divido a massa pela densidade. O resultado vai ser 40. Esse 40 aqui vai ser 40 centímetros cúbicos, que é o volume. 40 centímetros cúbicos.
40 centímetros cúbicos é aí o volume ocupado por 420 gramas de prata. Então, aqui, ó, para calcular o volume, divide-se a massa pela densidade, aplicando uma regra de 3. Aqui eu apliquei a regra de 3, tá certo? Mas não aparece assim mostrando as setinhas. É por isso que eu anotei aqui o passo a passo para você acompanhar, tá certo? Como calcular a massa de uma substância? Digamos que você saiba o volume de um recipiente, saiba a densidade de uma substância, mas quer saber quanto de massa existe ali naquele recipiente. Então, a partir do volume e da densidade, você consegue encontrar a quantidade de massa que existe ali no recipiente. Veja só essa situação aqui. Calcule a massa ocupada por 25 centímetros cúbicos de cada substância a seguir. São 3 substâncias: água, benzeno e clorofórmio. Pelo enunciado aqui da questão, devemos calcular quanto de massa ocupa um volume de 25 centímetros cada uma dessas 3 substâncias. Primeiro, vamos calcular quanto cabe de massa em um recipiente de 25 centímetros de água. Bem, sabemos que a densidade é igual à divisão da massa pelo volume, então vamos substituir aqui. Ó. A água tem densidade 1,0. Não preciso colocar vírgula 0. Apenas o 1 é o suficiente, tá certo? Então aqui, ó, 1. Então no lugar de D, de densidade, eu coloco o número 1. Por quê? Porque D, ou seja, a densidade da água é 1. Então eu substituo D por 1. Sinal de igual permanece. M de massa. Olha, está pedindo para calcular a massa. Esse número que eu vejo aqui é 25 centímetros cúbicos. Isso é volume. O outro valor que eu tenho aqui é densidade. Então, nenhum desses valores podem ser colocados aqui em cima. Então, eu preciso deixar a letra, logo porque é calcule a massa. Procure o valor da massa. Eu estou procurando o valor de M. Então, o M vai permanecer aqui. E abaixo é V de volume. A questão diz que o volume do recipiente é 25 centímetros cúbicos. Então, eu substituo o V, vou substituir o V ó, por 25. Então, vai ficar assim, 1 igual a M dividido por 25 centímetros cúbicos, ou simplesmente 25. Então, aqui ó, é só aplicar uma regra de 3. Eu anotei aqui ó, no papel ao lado como é que faz a regrinha de 3. Olha só, densidade igual a massa pelo volume. Então, 1 igual a M sobre 25. Então, 1 vezes 25, 1 vezes M. Então, 1 vezes M, aqui é só cruzar, regrinha de 3. 1 vezes M, M. Igual a 1 vezes 25, aí está aqui, ó, 1 vezes 25, 25. Então, em 25 centímetros cúbicos de água, eu vou ter 25 gramas de água, ok? Então, está respondido aqui, 25,0 gramas, porque eu usei o zero aqui, mas se eu tirar a vírgula e o zero, não vai interferir. Continua sendo 25. Já no benzeno, aqui, ó, a densidade do benzeno é 0,90. Então, 0,90. A massa eu vou procurar, né, o valor que eu estou procurando. E o volume é 25. Aplicando a regrinha de 3, então vai ficar 1 vezes M igual a 0,90 vezes 25, como está escrito aqui, ó. 1 vezes M, M, igual a 0,90 vezes 25, 0,90 vezes 25, o resultado será M igual a 22,5 gramas. Então, a massa aqui do benzeno, no recipiente de 25 centímetros, considerado, é 22,5 gramas. Da mesma forma, aqui ó, é o clorofórmio. A densidade do clorofórmio, 1,53 gramas por centímetro cúbico. A massa eu vou procurar. O volume já sei que é 25. Então, aplicando a regrinha de 3, que eu não vou precisar fazer mais aqui, você pode fazer por essas aqui, ó, é o mesmo cálculo. Então, 1,m, 1 vezes m, ó, não tem 1 aqui, né, mas imagina que tenha 1 aqui, ó, então 1 vezes m é igual a m, 1,53 vezes 25.
igual a 38,25. Está calculado aqui o número de massa do clorofórmio. Então, fica assim, ó. Em 25 centímetros cúbicos de água, eu vou ter 25 gramas de água. Em 38,25 gramas de água, aliás, em 25 centímetros cúbicos, eu posso colocar 38,25 gramas de clorofórmio. Em 25 centímetros cúbicos de em 25 centímetros cúbicos, eu posso colocar 22,5 gramas, aqui é o G de grama, gramas de benzeno, e assim por diante. Temperatura de fusão, que é aquela temperatura que uma substância precisa alcançar para ir para o estado sólido ou sair do estado sólido e ir para o estado líquido. Temperatura de ebulição, que é aquela temperatura que uma substância precisa alcançar para ir para o estado gasoso ou sair do estado gasoso e ir para o estado líquido, mais a densidade, que a gente acabou de ver, e outras características como cor, cheiro e textura, é o que vai diferenciar uma substância de outra, tá certo? O ponto de fusão ou a temperatura de fusão de uma substância, de uma determinada substância, é diferente da temperatura de fusão de outra substância. A densidade de uma substância é diferente da densidade de outra substância, como a gente viu na aula de hoje, no vídeo de hoje, tá certo? Então as substâncias são diferentes porque apresentam temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidade e outras características diferentes, tá certo? Em química, tá certo? Em ciência, no estudo das substâncias, é levado em consideração temperatura de fusão e temperatura de ebulição e também a densidade. Essas características são importantíssimas para se classificar as substâncias, tá certo? Para se trabalhar com as substâncias, tá certo? Conhecer isso aqui é bastante importante para o cientista, para o químico, para o físico, tá certo? Para a ciência em si é muito importante. E outras áreas de atividades que o ser humano trabalha, certo? Então, até a próxima aula.